Bom dia, tudo bem com você? Graça e paz. Nós estamos desejosos de continuar aquela série sobre a palavra da salvação. E hoje eu gostaria de meditar num texto que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E nós vamos ler aqui alguns versículos que mostram da onde nós fomos salvos, ou do que precisamos ser salvos. Antes de começarmos a leitura, vamos ter uma palavra de oração. Pai, por misericórdia, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Abre o nosso coração para recebermos a tua palavra. Dá-nos fé para crermos em ti. E fala conosco, por misericórdia. Em nome de Jesus, amém. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No original, na língua grega, onde foi escrito o Novo Testamento e essa epístola, nós não vamos encontrar essa primeira frase, ele vos deu vida, aqui. Ela está lá no versículo 5. Lá no versículo 5, realmente está escrito exatamente isso. Mas quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola, no capítulo 2, ele começa falando da condição da qual nós fomos salvos. Então, no original está escrito assim, ó: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós somos salvos da morte espiritual. Antes de conhecer o Senhor, nós pensávamos que tínhamos vida, mas na verdade, nós estávamos mortos para Deus, vivos para o pecado, para o mundo e para nós mesmos, sendo marionetes nas mãos do nosso adversário, do nosso inimigo, do inimigo de Deus, do diabo, Satanás. Então, o texto, ele tem a finalidade de nos explicar esse assunto. Então, olha só como que continua aí as escrituras. Então, ele começa falando que nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós antes andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, esses 3 versículos explicam claramente qual era a condição que nos encontrávamos antes de sermos salvos. Em outras palavras, ele está dizendo que quem não está salvo está vivendo desse jeito. Quem não conhece Jesus está vivendo desse jeito. E é por essa causa que todos precisamos de salvação. Porque sem a salvação, nós somos apenas marionetes, escravos do pecado, do mundo, do diabo. Já pensou você entender isso? Que o mundo é nosso inimigo? Por quê? Porque ele é governado pelo diabo e ele vai nos encher de pensamentos, inclinações e desejos que não agradam a Deus. Tá? Agora, eu penso
que não é difícil a gente entender isso. É só a gente olhar para a mídia, é só a gente olhar para o mundo, é só a gente olhar para essa amontoada de notícias que recebemos todos os dias. E não é difícil entender isso, que o mundo inteiro jaz no maligno, que por trás de toda essa perversão e corrupção existe uma mente que está governando a humanidade, longe da vontade de Deus. É difícil entender isso? Não, não é difícil. Sabe o que é difícil entender? É que nós mesmos temos na nossa carne um parceiro do diabo, do pecado e do mundo. Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo. E por essa causa, estamos todos mortos para Deus. É nessa condição que Deus nos encontra. Agora, vamos tentar pensar com a mente de Deus. Se você encontra uma coisa dessa, que aí, no seu entorno da sua vida, um bichinho que só dá trabalho, o que você faz? Como que você trata isso? Como que você trata as baratas na sua casa? Como você trata os ratos na sua casa? Como você trata as formigas na sua casa? Sabe que diante do nosso Deus, que nós somos? Então a palavra de Deus ela vai dizer aqui que foi assim que Deus nos encontrou. Mortos para Ele, vivos para o diabo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, marionetes, escravos. Todavia, o versículo 4 continua dizendo assim: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, nos ajuntando com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida nos pegando na nossa morte e nos colocando dentro do Filho dele, para que nós pudéssemos ter vida. Pela graça sois salvos. É isso que é a palavra da salvação. Você entender que ser salvo é ser tirado da morte e colocado em Cristo. Ser tirado do pecado, colocado em Cristo. Ser tirado do governo do diabo, colocado em Cristo. Ser tirado do curso desse mundo que caminha direto para o inferno e ser colocado em Cristo. Sabe que quando Cristo morreu lá na cruz, Ele nos incluiu na sua morte. Por graça, nós fomos colocados juntamente com Ele na morte dele. Louvado seja Deus, que quando Cristo ressuscitou, Ele também nos ressuscitou com Ele. E agora, Cristo está sentado nos lugares celestiais e nós também com Ele. É por isso que todo aquele que é salvo não vive mais debaixo da escravidão do mundo. Vive agora para as coisas lá do alto, porque de fato e de verdade estamos unidos com aquele homem que está sentado no trono do governo do universo. E agora, esse Cristo em nós e nós nele, podemos viver em novidade de vida. E isso é salvação. E é daí que nós fomos salvos. Fomos salvos da desgraça de uma vida morta para Deus. E fomos atraídos pela graça para uma vida em união com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, no versículo 8, vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É um presente de Deus. Não vem de obras que fazemos, para que ninguém se glorie. Porque nós somos agora a obra dele, criados de novo em Cristo Jesus, para a prática de boas obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Não é maravilhoso isso? Então não pensa que a salvação é qualquer coisa. Salvação é a única saída para nós. E é a grande manifestação do amor de Deus por nós. Então, se você está ouvindo essa mensagem e ainda não é salvo, clame ao Senhor,
Peça a Ele para te revelar essas verdades. Se entregue a Deus. Receba a palavra dEle. Receba o Senhor Jesus. Deixa esse amor inundar teu coração, porque foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Deus abençoe você.